Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larive Dica. Nós estamos aqui no canal Pelos Caminhos da História, só que hoje nós não teremos uma aula de história. Nós teremos uma aula da disciplina de matemática. Como eu já disse antes, aqui no nosso canal, nós atendemos aos pedidos, aos anseios educacionais dos nossos alunos. É uma aula voltada para o 9º ano do ensino fundamental 2, com o conteúdo resolução de uma equação do 2º grau, utilizando a fórmula de Bhaskara. Muito importante essa aula, é um conteúdo muito gostoso. Ela é uma continuação das nossas duas últimas aulas, onde eu falei para vocês o que tem que ser uma equação do 2º grau, o que ela tem que ter para ser uma equação completa, e sobre as equações incompletas do 2º grau, que podem ser de dois tipos, uma faltando o termo B e a outra faltando o termo C, o termo A nunca, esse não pode faltar, nós já tivemos essas duas aulas. Então hoje nós vamos para a resolução de uma fórmula, de uma equação do 2º grau, usando a fórmula de Bhaskara. Muito importante, muitos alunos podem se assustar pelo tamanho das contas, mas não se enganem, é um conteúdo muito gostoso, muito prazeroso, muito bom de ser feito, apesar das contas serem um pouco grandes. O que é essencial para essa aula, para esse conteúdo, para a resolução de uma equação do 2º grau completa, utilizando a fórmula de Bhaskara? Primeiro, saber o que é a fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Então a nossa fórmula de Bhaskara é muito simples, olha lá, ó. Delta, que vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Onde você arrumou 4? Esse B ao quadrado? Isso é da fórmula, galera. Lembrem-se sempre, essa é a fórmula que vocês vão utilizar. E não pode esquecer. Delta, que vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Menos 4 vezes A vezes C. E nós utilizaremos também, a fórmula das nossas raízes reais. Qual que é a fórmula da raiz real? É simples. X, que vai ser igual a menos B, esse menos é da fórmula, mais ou menos raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Então essas duas fórmulas são primordiais, são essenciais para a resolução de uma equação do 2º grau. Primeiro, a fórmula de Bhaskara, delta, que é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, 4AC. E das raízes reais, que é x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a, 2a. Não esqueçam, essas duas fórmulas vocês não podem ignorá-las de maneira alguma. São essenciais. Tudo bem? Ditas as fórmulas, podemos dar continuidade, Vou colocar aqui para vocês uma equação completa do 2º grau e nós iremos resolvê-la utilizando essas duas fórmulas. Vamos lá. Ó. 3x ao quadrado menos 10x mais 3. Que é igual a 0. Percebam que o exemplo é de uma equação completa do 2º grau. Olha lá, ó. O termo A, que é o da variável elevada ao quadrado, esse não pode faltar, é primordial. O termo B, da variável sem estar elevada ao quadrado. O termo C, que é do valor numérico, não acompanhado de variável nenhuma, igualado a 0. Então eu tenho uma equação do 2º grau do tipo completa. Como
que nós fazemos? Para facilitar, vamos achar os coeficientes primeiro. Olha lá. O coeficiente A equivale ao valor numérico que está junto da variável ao quadrado. No caso aqui, ó, 3 positivo. O termo B equivale ao valor numérico que está junto da variável que não está elevada a nada. No caso aqui, ó, menos 10. 10 negativo. E o coeficiente C, que corresponde ao valor numérico, 3 positivo. Encontramos os coeficientes para facilitar para nós, né? Eu já ensinei isso para vocês. E aqui vai facilitar pra caramba. Vocês não fazem ideia do como selecionar esses coeficientes podem nos ajudar agora na hora de aplicar a fórmula. Então a primeira fórmula que nós iremos usar é a fórmula de Bhaskara. Lembra? Vamos lembrar. Bhaskara. Delta, que vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa é a fórmula de Bhaskara. Estão lembrados disso? Então, agora vamos substituir esses valores na fórmula. Eu já tenho aqui, ó, os coeficientes. Tá vendo por que ia facilitar? Porque agora nós utilizaremos esses coeficientes substituindo eles na fórmula. Olha lá, ó. Delta, que vai ser igual. Qual que é o valor de B? Menos 10. Então, ó, menos 10 ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, vezes. Qual que é o valor de A? O valor de A é 3. Então, vezes 3, vezes. Qual que é o valor de C? É 3 também. Então, vezes 3. Substituir esses valores dos coeficientes na fórmula de Bhaskara. Depois que eu faço isso, eu posso resolver. Muito simples. Delta, que é igual menos 10 ao quadrado. É a mesma coisa que menos 10 vezes menos 10. Que vai dar quanto? 10 vezes 10? 100. Menos com menos, mais. Deu 100 positivo. Então, ó, menos 10 ao quadrado dá 100 positivo. Coisa linda. Agora, 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Menos 12. Menos 12 vezes 36, vezes 3, dá menos 36. Porque 12 vezes 3, 36, né? Então, menos, ó, menos com mais, menos com mais, menos. Então, menos 36. Então, delta, que é igual a 100, menos 36. Delta, que vai ser igual 100 menos 36, dá 64 positivo. 64 positivo. Resolvi a fórmula de Bhaskara. Importante, uma coisa muito importante de quando você chega nesse ponto. O seu valor de delta tem que dar um valor que tenha raiz quadrada. Se ele der um valor que não possua raiz quadrada, a sua conta termina aqui. Aí você não passa para aquela segunda fórmula, que é a da raiz real. Tem que ter raiz quadrada, para que você possa passar, né, para a fórmula da raiz real. Tá? 64 tem raiz quadrada? Tem. Qual que é a raiz quadrada de 64? É 8. Então nós podemos continuar para a próxima fórmula. Próxima fórmula. Das raízes reais. X, que é igual a menos B, esse menos é da fórmula, mais ou menos, também da fórmula, raiz quadrada de delta da fórmula, dividido por 2 vezes A, por 2A,
que é a mesma coisa que 2 vezes A. Né? Essa é, né, a fórmula da nossa raiz real. Vamos substituir os valores disso na fórmula. Olha lá, menos B. Esse menos aqui, ó, é da fórmula. Ele tem que aparecer. Vamos lá para o valor de B? Qual que é o valor de B? Menos 10. Ah, eu tenho um menos também. Então vai ficar o menos da fórmula junto com o menos do valor de B. Então, menos 10. Dois sinais podem ficar juntos? Não podem. Coloque entre parênteses, né? Mais ou menos raiz quadrada de delta. Qual que é a raiz quadrada de delta? Vai ser a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64, né? Olha lá. 2 vezes A. Qual que é o valor de A? 3. Então, 2 vezes 3. Vamos dar continuidade aqui, ó. Olha lá. Menos com menos, eu posso multiplicar esses dois sinais. Menos com menos dá mais. Vai dar aqui, ó, x que é igual a 10 positivo. Porque menos com menos, sinais iguais, né? Multiplicação de sinais iguais, menos com menos, dá mais. Então, 10 positivo, mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de 64? É 8, mais ou menos 8 dividido por 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. Acabou, Larry? Não. A nossa fórmula de x aqui, pessoal, simplesmente eu tenho duas raízes. Por que eu tenho duas raízes? Porque eu tenho aqui, ó, mais e menos. Isso mesmo, galera. Eu tenho aqui, ó, mais e menos. Então, a primeira raiz é resolver tudo isso aqui com valor positivo. A segunda raiz é resolver tudo isso aqui com valor negativo. Então, para isso, o que nós vamos fazer? X uma linha. O x uma linha, nós vamos pegar o sinal positivo. 10 mais 8 dividido por 6. 10 mais 8, 18. 18 dividido por 6. 10 mais 8, 18 dividido por 6. Quanto é 18 dividido por 6? 3. Então, nós encontramos a primeira raiz. A primeira raiz é 3. X, uma linha, é igual a 3. Por que eu tenho que ter agora a segunda raiz? Porque eu também tenho valor negativo. Lembra que eu falei? Mais ou menos? Primeiro eu resolvo com valor positivo. Segundo eu resolvo com valor negativo. Então vai ficar aqui, ó, x, duas linhas, que é igual a 10 menos 8 dividido por 6. Mais 10 com menos 8, sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, o que a gente faz? Subtrai e conserva o sinal do número maior. Então vai dar 2. 2 positivo. 2 sobre 6. Né? Tem como a gente resolver 2 por 6 sem que dê um valor decimal? Não. Você pode deixar 2 sobre 6. Então, as nossas raízes a gente põe dentro de um conjunto verdade. Vão ser quais as raízes? 3 de x uma linha. E a segunda raiz, 2 sobre 6 de x duas linhas. Então, as raízes reais da nossa equação do segundo grau, 3 e 2 sobre 6. Tá? É muito fácil. Para muitos pode parecer um bicho de 7 cabeças, pelo tamanho da conta. Mas não tem nada de difícil aí não, galera. Contas muito fáceis, muito boas de serem resolvidas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. É tudo feito com muito amor e carinho, pensando no aprendizado de vocês, né? Inscrevam-se aí no nosso canal, aperta esse botãozinho, aperta o sininho de notificação, sempre que nós colocarmos
algum conteúdo novo disponível no canal, vocês serão notificados, né? Então, muito importante, é tudo feito com amor e carinho, pensando no aprendizado de vocês, ok? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Fui!